Olá, minha gente, estamos aqui de volta. Um prazer estar entrando na sua casa, através do meu canal do YouTube, ou mesmo se você adquiriu esse CD, esse DVD em algumas de minhas palestras. Hoje a nossa temática vai ser sobre fé e razão. Um tema que é complexo, um tema que já foi discutido várias vezes, um tema que a Igreja cristã e a Igreja católica, de uma maneira específica, se debruça há mais de 600 anos, e um tema que os papas recentes, atuais, do mundo contemporâneo, têm também se debruçado. Então, vamos lá, vamos empreender esse estudo. Esse estudo foi feito, essa palestra foi feita para o Colégio São Paulo em Teresópolis. Então, cumprimento todos os que estavam lá também no Colégio São Paulo. Foi um prazer muito grande estar com vocês naquela manhã de sábado. E o que seria um processo de formação, né? Quando a gente para um pouco para refletir, quando você compra um DVD, quando você compra um CD, quando você compra até mesmo um livro, como você se matricula num curso de aperfeiçoamento. Eu não gosto de reciclagem, né? O termo reciclagem, você se recicla lixo, né? Então, não é, na minha opinião, não é reciclagem, é um processo de formação, um treinamento, novas luzes. O que seria basicamente? Você sair da prática, ir para a teoria e reformular o seu processo de prática. Então, é justamente isso que eu convido você a fazer imediatamente. Saindo um pouco da sua prática, eu não sei em que instância você trabalha, eu não sei se você trabalha com formação de pessoas, como professor, como profissional de educação, ou se você é um profissional de outra área, que não seja a área educacional. Não sei se você é religioso, se não é. Eu não sei de que maneira essa formação pode te ajudar. Mas, sem dúvida, vai reformular a tua prática. Se não é uma prática voltada à ação, pelo menos uma prática voltada ao processo reflexivo sobre a temática fé e razão. Então, vamos lá. Nosso cronograma de estudo é bem básico, tá? Vou fazer uma apresentação, vou seguir aqui os caminhos da carta encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, tá? Fé e razão, que ele vai nos dar um caminho a percorrer para a gente abordar essa temática de uma maneira bem adequada. A primeira vai ser quem é o homem. Depois, esse homem que tem razão e que tem fé. Tá? Então, apresentação, quem é o homem, razão, fé, e tentar aliar fé e razão. Então, esse é o nosso cronograma de estudo. Vamos seguir. Quem eu sou? Eu sou Bruno Tamancoldi, sou professor, tenho 34 anos, é minha fotinha quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos. Minha licenciatura em História, né, sou pós-graduado em Teologia Fundamental, Relações entre Fé e Razão. Então, um pouco do que eu estou falando aqui foi motivo de estudo aproximadamente 4 anos atrás, quando eu fiz essa pós-graduação em Teologia Fundamental. Inclusive, se você comprou o CD, no CD tem um arquivo de um dos artigos que eu escrevi como pré-requisito para aprovação nessa disciplina de Teologia Fundamental. É um pré-projeto que eu falo um pouco sobre as relações de fé e razão no mundo contemporâneo, de fé e razão nas universidades. Tenho mestrado em Educação, com a ênfase em História da Educação e Políticas Educacionais no Brasil, outro cientista, e estou atualmente no doutorado, nem coloquei aqui. Meus projetos atuais é vida acadêmica, consultoria e assessoria em educação, um pouco de empreendedorismo, que eu gosto muito, e o fundamental na minha vida, que é ser pai do João Vitor, que agora completou 8 anos. Então, um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Eu vou contar para vocês rapidamente uma história que vai nos fazer refletir um pouco de como que é a dinâmica do processo de aprendizagem, né? Como que a gente, às vezes, precisa ter um choque de realidade para que a gente empreenda o conhecimento de uma outra forma, de uma outra maneira. Ok? Rapidinho, ok? Então, essa história da máquina de lavar. Quando o João Vitor
tinha aproximadamente 2 anos, estava lá com a minha esposa, né? E ela me disse numa manhã de sábado, uma manhã de sábado ensolarada, colocou a seguinte questão para mim, né? Intrepidamente: Bruno, a máquina de lavar quebrou. Quando essa desgraça acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã? Quando você não tem dinheiro, né? O gás só acaba no domingo, depois do jogo do Flamengo, que você já está cansado e você não tem dinheiro. E criança pequena, muita roupa, Petrópolis chove o tempo inteiro, você sabe disso. De repente você não sabe, de repente você não mora em Petrópolis. Petrópolis é conhecido como Chuvópolis. Então muita chuva, então a máquina de lavar, tal como um micro-ondas para um pai solteiro, é uma peça fundamental na casa. E a máquina de lavar quebrou. E eu não tinha dinheiro para consertar. Eu pensei, nossa, eu sou formado em História, né? Eu fiz muitos períodos de filosofia. Eu tenho pós-graduação em teologia, sou mestre em educação, estou matriculado no doutorado, naquela época eu nem estava. Mas você se acha capaz de consertar uma máquina de lavar. Eu me achava capaz de fazer isso. E comecei a empreender aquele sacrifício hercúleo, né? Comecei eu. Levantei a máquina de lavar e perguntei o que estava acontecendo com a máquina. A máquina não escoava água. Ela fazia todo o procedimento, ela batia. Na hora que ela ia centrifugar, ela travava, ela parava. Pensei eu, se não está escoando a água, muito provavelmente deve ser um problema da bomba d'água. Fui, tirei a bomba d'água, testei a bomba d'água diretamente na luz. A bomba d'água funcionou perfeitamente. Peguei uma lampadinha pequenininha e cliquei lá no fio da máquina de lavar, sem a bomba d'água, para ver se ali estava passando corrente, a lâmpada acendeu. Enfim, o que eu deduzi? Que muito provavelmente o automático estava quebrado. Fui, tirei o automático, 87 mil fios, coloquei devagar, né? Fui tirando devagar, fio por fio, anotando cada eletrodo que o fio encaixava, e fui lá na loja aqui em Petrópolis comprar o automático, né? Porque eu percebi que não estava passando corrente do automático para a bomba d'água. Enfim, cheguei lá, R$80. Hoje parece um valor um pouco simplório, mas isso há 5 anos atrás era muito dinheiro, minha gente. E aí fui lá, voltei, tirei o automático, né, como relatei, coloquei o automático e coloquei a máquina para funcionar, dizendo a seguinte frase: consertei a máquina de lavar. Olha, fui tomar banho. Passado alguns minutos, Bruno, a máquina parou. Me deu um gosto de sangue na boca, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente sempre tem um vizinho que tem uma mala de ferramenta. E fui eu perguntar ao meu vizinho o que eu podia fazer. O vizinho falou, isso muito provavelmente é o relé. Porque o relé ele tem que dar um start no motor e o motor não está funcionando nesse período. Fui eu, voltei. Fomos de moto na refrigeração lá comprar o relé. Coloquei o relé, não funcionou. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Sabe aquela gaveta que tem um monte de coisa? Tem uma chave de fenda, e tem um livrinho antigo, e tem uma receita de bolo. Lá tinha um cartão de um rapaz que jogava bola comigo, que conserta a máquina de lavar. Eu liguei, por acaso ele estava passando ali perto e foi lá em casa. R$25 de visita, mais 30 lá do relé. Então eu já tinha gastado um dinheiro bacana naquela brincadeira. Ele chegou lá em casa, perguntei, posso dar um check-in pré-datado, né? Naquela época eu usava muito mais do que hoje. Posso dar um check-in pré-datado? Pode, claro. Ele chegou, olhou para a máquina de lavar, levantou a máquina de lavar. Ele se reclinou, levantou a máquina de lavar e arredou novamente a máquina, colocou a máquina novamente no lugar. Olhou para mim e disse, Bruno, terias uma fita isolante? Eu falei, tem. Mas por quê? Não, tem um fio solto. Isso acontece.
A máquina de lavar, quando centrifuga, ela trepida. E aí o fio arrebentou. Só o fio. Olha. Você muito provavelmente, sua casa deve estar falando assim, putz, que vacilo que ele deu, né? Isso se chama, minha gente, estelionato intelectual. O que é estelionato intelectual? O que o rapaz fez comigo? Claro que não. Ele muito provavelmente demorou muitos anos para identificar que foi o fio que estava solto. Eu não. Eu quis me meter numa seara que não é a minha, numa instância que não é a minha. Por isso, minha gente, depois desse dia, se quebra alguma coisa na minha casa, ou se alguém me pergunta algo que eu não sei ou não compreendo, eu falo, olha, essa minha opinião é embasada no que eu aprendi no Globo Repórter, ok? Não é uma opinião científica ou mediante a estudos acadêmicos. É uma opinião mais ou menos, sem grandes fundamentos. Ou melhor, né? Quando eu tenho uma opinião para dar, sempre a dou de maneira fundamentada, para não cometer um estelionato intelectual. Quando você se mete a empreender coisas que você não sabe, você está enganando, né? Sorria, você está sendo enganado, né? Às vezes isso acontece muito com quem é profissional de educação, né? Às vezes vende uma verdade para o aluno, para o educando, como se aquilo fosse uma verdade plena, única e absoluta. Isso acontece muito na minha disciplina História, né? Como a gente vê certas coisas que são incompreensíveis, né? É um estelionato intelectual. A pessoa disserta sobre aquilo, mas não tem nenhum embasamento teórico e metodológico para falar sobre aquela temática em questão. Então, por que eu falei, por que eu dei essa voltinha aqui na história da máquina de lavar? Justamente para voltar na questão da fé e razão. Tá? As pessoas às vezes falam de fé como se fossem grandes teólogos e entendedores, né? Numa mesa de bar eu costumo dizer que todo mundo é teólogo, todo mundo é médico, todo mundo é jogador de futebol, todo mundo sabe tudo. Mas a gente tem que começar, e principalmente eu que estou falando para vocês, eu sou o primeiro a ouvir, a começar a colher opiniões fundamentadas, para a gente não cometer um estelionato intelectual com quem a gente participa do processo de formação. Imagina eu, professor, tá gravando esse áudio aqui e falando para você coisas que não são fundamentadas. Com certeza você vai falar, olha, esse rapaz falou uma besteira aqui, eu não concordo com o que ele falou. Porque você percebe que está errado, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, para a gente chegar no tema fé e razão, nós vamos fazer rapidamente um percorrer histórico e historiográfico com esse personagem aí, com o homem. A gente tem aí o Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, 1490, lá em Veneza, Itália, que mostra um pouquinho, né, os desenhos de Leonardo da Vinci querendo entender a essência do homem, né? Isso é fundamental. Qual que seria? Você pode se perguntar, eu também me pergunto aqui para a gente tentar criar uma sintonia, né? Quem é o homem, né? O homem, sem dúvida nenhuma, é um grande mistério, mas a gente pode ter algumas intuições de quem é o homem. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, essa frase de Pilatos se encaixa perfeitamente em uma das definições que eu gosto muito, né? E muito interessante, um livro lá do Batista Mondinho, O Homem Quem é Ele, vale a pena ler. Um livro sensacional, O Homem Quem é Ele, do Batista Mondinho, editora Quadrante, capa vermelha, sensacional, um livro de antropologia filosófica que vai nos dar um pouquinho de quem é o homem. Essa frase do Pilatos para Jesus é a seguinte, né? Pilatos, depois de açoitar Jesus, apresenta-o ao povo judeu e diz a frase, et homo, eis o homem. Quando eu tenho a oportunidade de lecionar, e leciono aqui na Católica de Petrópolis, a gente entra numa turma de primeiro período, às vezes de história, de engenharia, de economia, de filosofia, eu tenho a oportunidade de dar aula nos primeiros períodos de muitas graduações, porque dou aula de disciplinas introdutórias, a gente percebe que o homem é eternamente insatisfeito. O homem dificilmente ele vai parar um empreendimento que ele começou. Por exemplo, você está perguntando, por que leva o Bruno a estar numa salinha, estou numa salinha agora, pequenininha, sozinho, né? Com 2 computadores aqui do meu lado, com um fone de ouvido, um headset,
gravando esse áudio para você na sua casa estar ouvindo, para você de repente no seu carro estar ouvindo no DVD, ou para você agora no YouTube ter clicado, demonstra em mim uma insatisfação. Insatisfação de que ponto? Insatisfação intelectual, insatisfação de mercado de trabalho, às vezes, insatisfação de conhecimento. Né? Quero que meu trabalho intelectual seja difuso, seja difundido, para criar outras oportunidades. E, além disso, o prazer imenso que isso me dá. Pô, Bruno, ouvi um áudio seu. Pô, Bruno, achei interessante um texto que você escreveu. O prazer intelectual é sensacional. Então, sem dúvida nenhuma, não é aqui para, o Bruno cobrou lá tantos reais para fazer isso aqui, ou o Bruno cobrou tantos reais para gravar esse CD. Não, não é isso. Né? Tanto que o valor é simplório, né? É simbólico. É o prazer intelectual. Isso demonstra em mim uma satisfação. O homem é assim. A raça humana é assim. O homem é eternamente insatisfeito. Olha o empreendimento que ele fez. O homem aqui está tentando administrar o fogo, né? O fogo que o homem não inventou o fogo. O homem administra o fogo. O fogo está na natureza. A gente percebe que o homem não para aí, né? O homem podia ter parado aí. O homem podia ter ó, eu já estou satisfeito. Eu já fiz um grande feito e eu vou parar aqui. Agora eu vou viver na caverna, porque eu já sei fazer o fogo. Eu posso assar os alimentos, e aí ele tem um ganho quântico tremendo, porque ele passa a ter o melhor da alimentação. E vou parar por aí. Não, não. O homem não para. Não para. O homem avança. Ele vai criar símbolos. Ele vai criar inventos que vão ajudar de alguma forma ele a viver melhor. A tecnologia, o processo tecnológico é justamente isso. Olha que tecnologia interessante que a gente está mexendo aqui um pouco. Né? Eu estou no computador, gravando a tela do computador com a minha voz. Isso aqui é um slide. Estou indo e voltando com o slide. Olha que sensacional. Isso é uma tecnologia. Isso eu estou tentando reverberar a minha voz e meu pensamento para várias pessoas. Se você comprou o CD, se você comprou o DVD, se você está no YouTube, isso aqui é uma tecnologia. O que é uma tecnologia, né? Como a roda? É algo que ajuda o homem a viver melhor. É algo que ajuda o homem a sobreviver às intempéries da vida natural. Né? E cada vez são maiores. Né? E o homem cria esse processo. O homem aprende a contar, aprende a calcular, aprende a escrita cuneiforme sumeriana. Olha que coisa sensacional. Eu costumo dizer para os meus alunos de engenharia, né? Às vezes eles vêm falar comigo assim, pô, Bruno, eu estou com muita dificuldade nas disciplinas introdutórias de engenharia, cálculo, resmate. As disciplinas de primeiro período são complicadas, porque tu tem um choque, né? E eu falo, meu amigo, você aprendeu uma coisa extremamente complexa, que foi contar e escrever. Se você aprendeu a escrever, se você aprendeu a falar num código, por exemplo, você está entendendo o que eu estou falando, porque você aprendeu isso, você não nasceu com isso, isso não é inato, isso não nasceu com você, você aprendeu, isso é uma tecnologia que foi inventada pelo homem. Então a capacidade desse ser, a capacidade inventiva, criativa do ser humano é algo sensacional. Né? E ele não para por aí, ele cria civilizações. Até aqui, o homem é um homem nômade. Tá? Depois eu tinha que ter até colocado outro slide aqui para melhorar um pouquinho. Né? O homem é nômade. O que é um nômade? Ele vai ali tentar exaurir os recursos naturais daquele lugar que ele está, depois ele vai para outros lugares. Ele vai colher e caçar. O homem nômade é um caçador e um coletor. Aqui não. A partir de 6.000 anos, de 8 a 6.000 anos antes de Cristo, ele cria civilizações no Egito e na Mesopotâmia. Tá? E aí a gente pode dizer que a gente tem um mundo antigo. Esse mundo antigo é um mundo politeísta. Eu gostaria que você tivesse uma atenção redobrada agora para essa terminologia politeísta. Porque isso vai fazer todo sentido quando a gente aumentar um pouco o grau de complexidade, quando a gente falar um pouquinho do monoteísmo judaico. E com o monoteísmo judaico, a sistematização da fé, transformando a fé em religião. E isso vai ser, sem dúvida nenhuma, uma racionalização da fé. Tá? Mas não é agora não.
Espera um pouquinho, a gente vai chegar lá. Tá? O que seria um mundo politeísta? Muitos deuses. Tá? Muitos deuses. E esses deuses eram iguais às criaturas. Tá? Um mundo mágico, um mundo encantado, né? Como lá a fadinha do Shrek, né? Ao toque do meu condão, pim, não há mais preocupação. O mundo é um mundo mágico, é um mundo encantado. O exemplo disso, deixa eu passar aqui um pouquinho, é o mundo grego, né? Você pegar os deuses gregos, eles têm atributos humanos e divinos. Eles ficam com atração por uma mulher, se transformam em homem e têm um filho com a mulher que é um semideus, porque eles são da mesma natureza. Isso é próprio do politeísmo egípcio, politeísmo mesopotâmico. Quem vai desencantar isso é o judeu. Tá? O judeu vai fazer esse processo que Weber fala num livro sensacional chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber. Ele vai falar o seguinte: é o processo de desencantamento do mundo. O mundo, com o mundo politeísta, egípcio, mesopotâmico, grego, romano, o mundo era mágico. Com o mundo judaico, principalmente com esse personagem aqui, com Moisés, né, que vai consolidar o monoteísmo judaico, o monoteísmo de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai ter esse processo de desencantamento do mundo que vai dar a possibilidade de o homem olhar as outras criaturas. Porque aqui no politeísmo egípcio, eu não podia olhar para o sol porque o sol era Ra. Eu não podia abrir um corpo humano no meio porque era divino. Eu não podia pegar uma plantinha e fazer com a plantinha um experimento químico, físico, biológico, porque aquilo ali era um ser divino, mágico. Um exemplo disso é aquele filme Avatar, é sensacional. Você tentar olhar esse filme desse prisma, né? É o planeta Pandora lá, os habitantes são Na'vi e tem a deusa, né, que é a Eywa. E as coisas e o planeta são uma coisa só, vivem em simbiose, né? Ele se liga lá no USB lá com a cauda, né, e outras criaturas e na própria Terra, e o bicho quando morre ele volta para a Eywa, volta para a Terra. Isso é próprio do mundo politeísta. O judeu ele vai fazer um processo, como fala muito bem Max Weber, um processo de desencantamento do mundo. Isso é sensacional. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores revoluções intelectuais da história. Uma das primeiras, né? Se a gente pode dizer, uma das grandes revoluções que acontece aqui ainda no mundo politeísta é a invenção da agricultura, né? Sem dúvida é uma revolução incrível. Agora, uma revolução cultural é empreendida pelo judeu. O judeu dá a possibilidade de olhar outras criaturas. Porque, segundo o texto bíblico judaico, Deus criou o mundo e viu que era bom. E criou o homem e viu que era muito bom. Então o homem está no topo da cadeia alimentar. Ele pode matar um animal para consumir o animal. Ele pode prescrutar as coisas. E ele cria, assim, de uma maneira rudimentar, o princípio da ciência. Eu acho sensacional, às vezes, quando as pessoas falam assim: religião e ciência não se misturam. Quando eu escuto isso, o que eu lembro? Disso aqui, minha gente, ó. A história da máquina de lavar. Quando você escutar isso, pode ter certeza que é um estelionato intelectual. A religião e a ciência nasceram do mesmo princípio, de quê? A busca da verdade. E foi a religião que possibilitou a ciência. Porque se vivêssemos ainda no mundo politeísta, não teríamos ciência. É o mundo judaico que vai possibilitar, nesse processo, como eu disse anteriormente, de desencantamento do mundo, tá? Essa vertente de eu começar a prescrutar a coisa como diferente. Então existe um Deus no monoteísmo judaico e esse Deus é diferente das criaturas, tá?
Dentre as criaturas, tem uma criatura especial, que é o homem, ok? Que domina as outras criaturas. Interessante que o texto bíblico coloca muito perfeitamente, né? Submetei e dominai. E ainda pede para o homem nomear as coisas, né? Quem dá nome é o dono. Quem dá nome é o Senhor. Não é assim? Você que tem um barco, você não coloca lá o nome do barco, Lady Laura 2, olha, como o Roberto Carlos, né? Eu não tenho barco, infelizmente. Mas você dá um nome. Eu dei o nome para o meu filho, João Vitor. Então, mostra a primazia do homem em detrimento das outras criaturas e a primazia de Deus em detrimento das criaturas. Tá? No mundo politeísta, Deus e criaturas, ou deuses e criaturas, são idênticos. No mundo judaico, no monoteísmo judaico, quer dizer, um Deus, Deus é diferente das criaturas. E isso abre milhões de possibilidades de estudo, de técnica, de ciência, até mesmo do processo racional. Vamos avançar um pouquinho nessa nossa trajetória histórica, né? Você percebe que eu estou fazendo aqui uma brincadeirinha com vocês, rapidamente, como se fosse uma linha do tempo. Em história, eu tenho que sempre puxar a brasa para minha sardinha. A gente já está no mundo politeísta, no monoteísmo judaico, nos 10 mandamentos, no decálogo, que seria a sistematização da fé. Quando eu sistematizo a fé, eu tenho o quê, minha gente? Quem lembra? Quem estava na palestra? Fala aí. Quando eu sistematizo uma fé, eu tenho uma religião. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas confundem fé e religião. Acham que é a mesma coisa. E aí eu lembro lá do estelionato intelectual, né? Claro que a religião automaticamente vai ter uma fé implícita, mas nem sempre a fé vai ter uma religião. Por exemplo, você acredita em quê? Eu acredito em Deus. Ótimo, que bacana, eu também acredito em Deus. Mas você acredita em Jesus? Sim, acredito em Jesus. Para você, Jesus é o Filho de Deus vivo? É o Filho de Deus vivo. Bom, você vai na igreja? Você é católico? Você é protestante? Você vai na missa? Você vai no culto? Não, não vou. Mas você não é cristão? Sim, eu sou cristão, mas eu não participo de nenhuma denominação. Eu não sigo nenhuma religião. Eu tenho uma fé cristã. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Deus. Porém, as práticas religiosas inerentes a essa fé eu não sigo. Eu posso dizer que essa pessoa é uma pessoa religiosa? Não. Eu posso dizer que ela tem fé. Perceba aqui que eu não estou querendo estabelecer um juízo de valor, ok? A pessoa pode... Não é um juízo de valor. É uma diferença entre duas práticas religiosas e de fé. Eu posso acreditar sem ter religião e, claro, quando eu tenho religião, automaticamente eu creio. Agora, como se dá essa transição de fé para religião? Justamente o que eu disse. Quando existe uma sistematização de algo que eu acredito. Quando eu crio os 5 pilares, né? Doutrina, rito, ética, comunidade. Estou escrevendo aqui. Comunidade e a oração. São 5 pilares para dizer que é religião. Porque senão é tendência filosófica, fé, agnosticismo, tá? Moisés é o cara que sistematiza o judaísmo. Ok? Moisés é o grande legislador judaico. Ele que cria leis. Ele que vai pegar a fé de Abraão, de Isaac e Jacó e vai transformar isso em práticas preceituais. Ficou um pouco redundante, né? Mas em preceitos, tá? Preceitos religiosos. Faça isso, não faça aquilo, tá? Isso é a diferença entre fé e religião. E aí vem os gregos, né? Depois dos judeus,
né? A gente tem o Egito, a Mesopotâmia, os judeus, que também são ali do Vale da Mesopotâmia. Tem os gregos, né? O auge do pensamento humano, sem dúvida nenhuma, é a filosofia grega. Perceba que nós estávamos antes da escrita, né? Ainda no mundo pré-histórico. O que seria pré-história? Um mundo que não tem escrita, ok? Isso é pré-história. A gente está num mundo que o homem ainda está tentando descobrir como administra o fogo. E agora a gente já está no auge do pensamento humano, que é o processo da filosofia, né? A gente tem a escola de Atenas, do Rafael, 1509, está lá no Vaticano, né? E aí a gente tem Platão, com o livro Timeu, um dos discursos deles mais famosos, e Aristóteles, com a Ética Nicômaco, né? Que ele vai dissertar sobre a ética. E os dois aqui tentando descobrir da onde que é a matriz das coisas, né? Platão dizendo que tudo vem do mundo das ideias e Aristóteles dizendo que tudo é a razão humana, né? O nato e o inato, tá? Então, olha como é que o homem avança, né? Filosofia, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho o que é o pensamento filosófico, até para a gente poder entrar na questão do processo da razão, tá? E aí tem o mundo romano, né? Eu costumo dizer para os alunos de história que existe o mundo grego e existe o mundo romano. O mundo grego é a base teórica para o mundo romano. E não apenas para o mundo romano, tá? Se você pegar as nossas instituições atuais, claro que essas instituições foram reformadas pelo cristianismo na Idade Média. Agora, a origem, a gênese dessas instituições não nasceram nem no mundo romano, nasceram no mundo grego, tá? Agora, qual que é a característica principal do mundo romano, né? A característica principal do mundo romano é aplicar as ideias do mundo grego. E quais eram as ideias do mundo grego? Primeiro, o processo da filosofia. A filosofia nasce para justamente contrapor o pensamento politeísta grego, a mitologia grega, o mito. A filosofia nasce da busca do homem pela verdade. Daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês sobre a insatisfação. Quando você conta uma história para uma criança e essa criança não está satisfeita com a resposta, ela vai te perguntar, até ter uma resposta que o satisfaça plenamente. Nós também somos assim. E a filosofia surge dessa inquerência, de querer saber mais, de querer buscar mais, e de não se satisfazer mais com a mitologia. A mitologia, para um filósofo, era algo que faltava razão, era irracional, era ilógico. E a filosofia nasce disso, da busca pela verdade, da busca pela origem. Se você pegar um dos primeiros filósofos, o que deu a partida, a pergunta filosófica, o arqué, Tales de Mileto, como Bruno do Alto da Serra, Tales de Mileto, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, ele pergunta, né? De que é feito as coisas? Ele quer encontrar a origem das coisas. E de alguma maneira, as nossas disciplinas, que nós estudamos hoje na escola, na universidade, foram criadas mediante a esta pergunta. Por exemplo, qual que é a primeira escrava da filosofia? A física. Que eu vou estudar não a essência das coisas, mas eu vou estudar a aparência das coisas. Você perguntar para um físico, ele vai dizer isso. A física estuda a aparência das coisas, o fenômeno, tá? Como as coisas se dão. A filosofia vai estudar o que é a coisa. E a física vai estudar como se dá a coisa. Olha a diferença. Só que para se dar a coisa em física, tem que ter química, porque os componentes, os ingredientes das coisas. E os ingredientes das coisas estão divididos em reinos, e aí a biologia, olha que coisa sensacional que é a filosofia. E aí a gente tem as letras e as humanidades.
Esse homem que pretende física, que pretende química, que pretende biologia, ele tem uma antropologia, ele tem um processo social, ele vive, ele é um ser gregário. O que isso quer dizer? Ele agrega pessoas ao seu redor, ele não consegue viver sozinho, lá um náufrago, Wilson, né? Não consegue. Ele é um ser gregário, ele quer estar com pessoas ao entorno. E aí a sociologia, e o homem tem moléstias, a medicina, né? E o homem vive em um determinado lugar e quer empreender recursos daquele lugar, a geografia. Olha que coisa sensacional. E o homem tem uma alma, ele tem um sentimento, a psicologia, ele acredita a teologia, né? E tem que ter alguém para contar isso tudo, né? E aí a história. Esse homem produz, e aí tem a economia. Olha que sensacional. Tudo nasceu do mote filosófico. Olha como é que é claro perceber, né? Fica claro perceber a trajetória da humanidade até o momento que nós estamos agora. Tá? O mundo romano, falei um pouco já, né? E aí vem o cristianismo, né? A novidade do cristianismo. O cristianismo, sem dúvida nenhuma, que faz um choque de moral, né? Fiz até um slide aqui, dá para explicar bem. Sai a moral romana, entra a moral cristã. O que é a moral? A moral não é apenas um código, uma postura, né? A moral é algo correto. Agora, tem uma definição que eu gosto muito, que é do Mário Sérgio Cortella. Ele fala o seguinte, né? A moral é um conjunto de normas e preceitos que tende sempre ao bem, tá? Porque senão não é moral, tá? Sempre tende ao bem individual e coletivo. Por isso que posso dizer que existe uma moral universal. E qual que seria a moral universal? Faço o bem, não faço o mal. Essa é a moral universal, tá? O Mário Sérgio Cortella explica isso bem bacana. Seria o seguinte: a moral é um conjunto de normas, regras e preceitos que eu e você empreendemos para decidir as três maiores questões de nossa vida: o querer, o dever e o poder. E aí ele brinca, né? Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Olha, não é assim a nossa vida? Eu quero trocar de carro. Eu posso? Posso, mas não devo. Aí eu vou lá e troco o carro. Olha o problema que eu crio. Quando eu tenho paz de espírito? Quando o que eu devo é o que eu posso e é o que eu quero. Ou ao contrário, né? Quando o que eu quero é o que eu posso e é o que eu devo. E aí eu tenho paz de espírito. Tá? O cristianismo vai fazer essa transposição moral. Diferentemente do mundo romano, do mundo grego e até mesmo do mundo judaico, o cristianismo vai empreender uma nova ordem moral. Aonde que vai estar centrado a ordem moral do cristianismo? No amor. Tá? A lei moral cristã vai estar centrada no amor e na individualidade, no valor da pessoa humana, sem dúvida nenhuma. Tá? E aí vem também, a reboque do cristianismo, a religião cristã. Entende? A sistematização da fé, primeiramente a Igreja Católica. Essa é uma frase minha que eu gosto muito de falar, né? Sem dúvida nenhuma, a Igreja Católica é o maior empreendimento intelectual e caritativo da história da humanidade. De repente você pode, se você está com CD, você pode pesquisar no YouTube, ou se você está pesquisando no YouTube e está assistindo, ouvindo e assistindo essa colocação, essa formação, essa palestra pelo YouTube, você pode pesquisar aí, ver aí História da Igreja Católica, né, que é um dos podcasts que eu fiz também, que é um dos que eu gosto bastante. Você vê como que a Igreja Católica, o cristianismo, construíram a sociedade ocidental. Sem dúvida nenhuma, a religião construiu o mundo que a gente vive. Sem dúvida. Tá? E a gente tem um mundo medieval, né? Então, percebe como que a gente está avançando, né? Nós estamos no mundo grego e passamos para o mundo medieval. Você vê aqui embaixo, né? O mundo medieval. O mundo medieval começou, claro que isso aqui é uma convenção, ok? Começou no ano de 476 e vai até 1453. Então, aproximadamente 1000 anos de Idade Média, né? Como o professor antigo meu de história falava, né? 1000 anos de Idade Média. O que é a Idade Média? Sem dúvida nenhuma, a Idade Média é a idade da fé. Tá?
Agora, uma outra coisa que é um grande estelionato intelectual é quando você escuta na Rede Globo que é a Idade Média é a Idade das Trevas. Ou quando aquele professor de história, seu miserável, fala, a Idade das Trevas. Isso é um estelionato intelectual, gente, vamos combinar. Porque teve trevas? Teve. Se teve trevas, foi logo no início da Idade Média. Porque esse poder aqui, o poder romano, foi dissolvido pelas invasões bárbaras. Mas em 496, quando Clovis se converte ao cristianismo, o primeiro rei bárbaro cristão, e inaugura a dinastia merovingia, tá? O primeiro rei cristão é Clovis, tá? E ele, a partir dele, né, ele invade a Gália e ele vai ser o soberano dos francos. Né? E aí a dinastia merovingia. Os francos que dariam a França, Carlos Magno, e aí sucessivamente. Né? Teve trevas nesse período aqui, de 476 a 496. Depois as coisas começaram a entrar no eixo. E a gente tem na Baixa Idade Média, o que seria a Baixa Idade Média, tá? Mais próximo dessa data aqui, ok? Alta Idade Média aqui, Baixa Idade Média aqui, tá? Então, na Baixa Idade Média, 1453, no caso seria a Baixa Idade Média, então a partir do ano 1200, a gente tem um auge do pensamento medieval, principalmente com a escolástica, que vai ser aqui a matriz de pensamento para a escrita da Fidelio Trácio. Tá? E um pouquinho daqui a pouco a gente vai trabalhar, principalmente com as 5 vias de conhecimento de Deus. Então, a fé e a razão já era um empreendimento medieval. Se você pegar a história do mundo medieval, você vai perceber que no ano 800 já tinha sistema universitário. Eu não vou entrar aqui nessa temática, porque senão o podcast vai ficar um filme de 3 horas. Tá? Mas você pode pesquisar no meu blog, né, www.proftamancalde.blogspot.com, tá aí na capinha do CD, que tem, sem dúvida nenhuma, material para você entender que a Idade Média não é a Idade das Trevas. Tá? Cuidado com o estelionato intelectual. Vamos lá. E aí, justamente, né, você tem aqui 1453, tá? É o fim da Idade Média. Claro, como eu disse, isso é uma convenção histórica, ok? Com a invasão de Constantinopla por Maomé II. A história de Maomé II é extremamente interessante. Ele, islâmico, vai um dia em Constantinopla com sua mãe e pergunta, mãe, o que é aquilo? E ele aponta para a Basílica de Santa Sofia. E a mãe fala, meu filho, aquilo ali é a Basílica de Santa Sofia. Os cristãos adoram Deus nessa basílica. E ele aponta ainda, perguntando para a mãe, o que é aquilo que está no topo? Ah, meu filho, aquilo é a cruz que o Deus cristão foi crucificado. É uma explicação rudimentar do cristianismo. Né? Não rudimentar, né? O nosso Deus foi crucificado. Nosso Deus é uma pessoa. Né? Mas ela explicou de maneira simples, sem entrar em grandes pensamentos teológicos. E ele vira para a mãe e fala, mãe, um dia tirarei a cruz de Cristo e colocarei a lua e a estrela islâmica. E assim o fez. Claro que isso é uma lenda medieval, mas é bacana, né? Então, Maomé II invade Constantinopla, né? A cidade era murada e ele destrói as muralhas de Constantinopla utilizando uma tecnologia da China. Que tecnologia era essa, minha gente? Dou-lhe uma, ninguém? Não? A pólvora. Olha que coisa sensacional. Né? Com balas de canhão, minha gente. 1453. Isso, sem dúvida, é o quê? Uma tecnologia, ok? Vamos lá. E aí a gente tem o Rio Tejo, né? O Tejo, né? Em Lisboa, Portugal, local da partida de grandes navegações. Aí tá a Torre de Belém, tá? Bonita esse monumento. Claro que a Torre de Belém foi construída depois das principais navegações, né? Por exemplo, a esquadra de Cabral saiu daí do Rio Tejo, né? Dom João VI, quando saiu de Portugal, em 1808, saiu daí. É interessante que daí que vem o termo haver navios,
porque o imperador zarpou, o rei de Portugal, aliás, zarpou e deixou pessoas no porto, porque não cabia todo mundo nas naus, e ficaram pessoas a ver navios. Né? Então, as grandes navegações, a reforma protestante, a reboque um pouquinho das grandes navegações, sem dúvida nenhuma, é um processo interessante para a gente estudar, quando a gente vai estudar um processo de fé e razão. Às vezes, principalmente dentro da igreja, dentro da teologia, falta às vezes um pouco de embasamento histórico, né? As pessoas se apegam muito ao processo teológico da reforma protestante. Eu, sinceramente, como tenho essa visão história, eu acho que é como se contasse uma história pela metade, entende? Quando você não dá o caráter historiográfico à reforma protestante. Eu costumo dizer para os alunos de história, aí tirando um pouco a teologia, que a reforma protestante foi também uma reforma antropológica. Entende? Quem está mudando não é Deus. Quem está mudando é o homem que crê em Deus. E é por isso que Lutero empreende o livre sacerdócio. Olha que interessante. Costumo dizer também para os alunos de história que a Igreja Católica é uma igreja que está centrada no pensamento antigo e medieval. Isso não é pejorativo, ok, gente? Pelo contrário. E a Igreja Protestante de Lutero é uma igreja do mundo moderno. É uma igreja onde as pessoas são letradas. Por isso que a Bíblia é o centro da igreja protestante. Entende? Você pega uma igreja protestante, a igreja não tem imagens. Por quê? Porque a pessoa sabe ler. Olha que interessante que é a história. Como que a história vai iluminar as coisas. Eu também aqui não estou querendo fazer nenhum juízo de valor. Entende? Agora, sem dúvida nenhuma, a reforma protestante não é apenas uma reforma religiosa. Não é simplesmente uma questão de indulgência, uma questão de consubstanciação ou transubstanciação, que seria, no caso, o mais substancial da reforma. Né? Lutero fala que não existe uma transubstanciação, mas tem uma consubstanciação. Isso quer dizer, Jesus não está ali, Jesus não é aquilo, ele está ali. Né? O cristão católico acredita que é Jesus. O cristão luterano, especificamente, acredita que Jesus está ali. Essa é a diferença substancial. Claro que tem outras coisas, né? Como a questão do papado, enfim. Não vou entrar aqui na nossa seara também não, porque é uma seara que eu gosto muito, senão a gente vai avançar muito. Mas, sem dúvida nenhuma, a reforma protestante é uma disciplina interessantíssima dentro do cristianismo e faz com que nós entendamos um pouco melhor o mundo que a gente vive. Tá? Costumo dizer para os alunos que é o início da Idade Moderna, a Reforma Protestante, sem dúvida nenhuma. A Reforma Protestante vai possibilitar uma série de coisas que no mundo católico não era possível. Por exemplo, a prática dos juros, a usura. Eu costumo dizer que não Lutero, né? Mas, por exemplo, Calvino, Henrique VIII, eles vão cristianizar o dinheiro. Isso é muito, muito interessante. Né? O lucro passa a ser sinal da bênção e do favorecimento divino. O nome disso é teologia da prosperidade e isso cria uma série de possibilidades, inclusive as grandes navegações, inclusive a Revolução Industrial. Olha que coisa interessante, porque a mudança de conotação da fé em Deus é ponto basilar para essas mudanças. Entende? Então não é apenas uma reforma religiosa. Falar que a reforma protestante é uma reforma religiosa é entender metade do filme. É entender metade da conversa. Vamos avançar. E aí a gente tem uma outra grande revolução, que é a Revolução Francesa. Perceba que aqui eu estou no mundo moderno, ok? Moderno. Que vai de 1453 até 1789, ok? Uma convenção também. Aqui eu já estou no mundo contemporâneo. E isso tem toda a diferença. Por quê? Porque aqui em 1517, quando Lutero escreve lá as 95 teses contra as indulgências, contra a Igreja Católica, a questão religiosa ainda está ali a baile. O pessoal ainda está extremamente religioso. Você pegar as obras, eu vou colocar algumas aqui daqui a pouco, algumas obras do cristianismo, inclusive aqui tem o Michelangelo de Caravaggio, né, que eu não falei na hora aqui, a Incredulidade de São Tomé,
Caravaggio, 1602, lá em Berlim, né? Na Alemanha, esse quadro sensacional, Michelangelo Caravaggio é sensacional. Olha, está no contexto moderno, 1602, tá? Então, a gente tem aqui a Reforma Protestante no mundo moderno e a religião ainda está ali a baile. A religião ainda está ainda é ponto de polêmica. As pessoas ainda são estritamente religiosas. A metafísica, a filosofia medieval, a filosofia cristã ainda está ali em jogo. Tanto que tem uma reforma e uma contra-reforma. Tem uma reforma protestante e tem uma reforma católica. A Igreja Católica faz um concílio monumental chamado Concílio de Trento, que reafirma o cânone bíblico, que reafirma os sacramentos, que organiza os seminários. Então, tem disputas entre como ser cristão, seria basicamente isso. Como ser cristão católico em detrimento às acusações de Lutero. Olha que interessante. Aqui não, minha gente. Aqui na Revolução Francesa, devia ter colocado a data aqui para você, né, 1789, aqui não. Aqui é o fim da metafísica. Tá? Aqui, Deus sai da história, sai das discussões. Perceba que essa teoria não é uma teoria minha não, tá, gente? Isso aqui eu tirei de um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber faz essas analogias que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, ele vai falar que o mundo teve uma evolução em detrimento da religião. O mundo era politeísta, virou monoteísta, virou totalmente religioso com o mundo medieval, no caso a religião total, tá? Vai ter cisões nessas religiões totais, que no caso é o cristianismo, e depois ele vai virar um mundo sem Deus. Olha que interessante. A Revolução Francesa é justamente isso, é o fim da metafísica, né? E a gente tem a Revolução Americana, a independência do Brasil, né? E aí a gente no mundo contemporâneo, que é dito o mundo das luzes, a gente tem os principais conflitos da história da humanidade. E a gente começa com a Revolução Industrial, né? Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Olha, genocídios. Eu não coloquei aqui a Revolução Chinesa também, né? Que também é outro papel, outra marca triste da história da humanidade, né? Então, um pouquinho da trajetória histórica, né? A gente tem o homem à Lua. Perceba como é que o homem avançou, né? Alguns slides atrás, alguns minutos atrás, muitos minutos atrás, eu estava falando sobre como o homem estava pensando em administrar o fogo, né? E agora ele já está na Lua. Olha que coisa sensacional, né? Olha, em 1989, o que aconteceu em 1989? Quem sabe? O Botafogo de Futebol e Regatas, depois de 20 anos, foi campeão carioca em cima do Flamengo, né? Um golzinho meio roubado, né? Empurraram lá o Leonardo, fizeram o gol. O acontecimento foi tão monumental e tão catastrófico ao mesmo tempo que caiu o Muro de Berlim, né? Uma brincadeira. O que é o Muro de Berlim? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente está vendo aí os aviões da RAF, os chamados Spitfires, aviões que conteram a invasão da Luftwaffe na Inglaterra, né? Aviões sensacionais. O mundo ficou bipolarizado, né? A parte ocidental americana e a parte oriental da Alemanha com a União Soviética. Tá? Então a Alemanha foi dividida. Uma parte russa, da União Soviética, e outra parte americana. Então uma parte capitalista ocidental e uma parte oriental comunista. Tá? E aqui justamente é o fim disso. O fim da Guerra Fria. Né? Por que Guerra Fria? Foi uma guerra que não teve armamentos. Tá? Tinha muitos armamentos, mas nenhum foi disparado. Eram guerras nos bastidores. Né? Uma das guerras nos bastidores
nos bastidores, sem dúvida nenhuma, era essa aí. Tá? E aí a gente tem a internet, né? Quando esse sinal aparece no nosso celular, é uma libertação, né? Olha só. Né? As Torres Gêmeas, né? 11 de setembro. Flamengo campeão brasileiro pela sexta vez, né? Altamente pertinente na palestra dizer isso. Brincadeira, viu, gente? O WhatsApp, que o padre Leonardo Tassinari e o Fred me convidaram para dar essa palestra, por isso esse podcast, tudo pelo WhatsApp. Olha que coisa sensacional. Pensar isso alguns slides atrás, né? Pensar o homem lá com a madeirinha, fazendo lá, tentando administrar o fogo para assar lá uma carninha que ele caçou. Olha só. E a gente agora na automatização da informação. Isso é sensacional. Eu que vivi em seminário, a gente escrevia carta, esperava uma semana para chegar a resposta. Agora não. A gente, né? Claro que isso é uma tecnologia sensacional. Claro, tem que saber usar, né, minha gente? Ó, e aí a gente entra na temática em si. Bruno, pelo amor de Deus, mas por que essa volta toda? Justamente para a gente ter subsídios para empreender o que é fé e o que é razão. Eu basicamente, nessa trajetória rapidamente que eu fiz com vocês, tá? Rapidinho, eu coloquei um mundo que era um mundo extremamente religioso, um mundo que era um mundo onde a fé foi sistematizada, um mundo onde a fé foi sistematizada e o mundo foi gestado a partir da religião, isso é o mundo medieval. Um mundo onde as discussões religiosas chegaram ao extremo, é a Reforma Protestante. E depois um mundo que vai se distanciando da fé e vai se aliando à razão. Olha, então o homem nasce com fé, vai crescendo, transforma a fé em religião, vai avançando e vai esquecendo a fé e se aliando ao processo racional. É basicamente isso, tá? E aí vem a Fides et Ratio, lá do João Paulo II, em 1989. Aliás, 1998. Lembrei lá do Botafogo, né? 1998. A Fides et Ratio, né? Lá com o saudoso João Paulo II. O que ele vai falar nessa fé, nessa carta que, sem dúvida nenhuma, é uma carta sensacional, né? Ele começa a carta de uma maneira belíssima, né? Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Isso. Venerados irmãos episcopados, sua bênção e bênção apostólica. A fé e a razão, Fides et Ratio, constituem como duas asas, tá? Pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Olha que frase sensacional. Claro que ele está bebendo de Santo Anselmo da Cantuária. Claro que ele está bebendo de Tomás de Aquino. Claro que ele está bebendo de outros teólogos, tá? Mas a fé e a razão constituem como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. O que ele está dizendo, né? E depois ele continua. Ele vai falar, se você pegar a carta, que também está no CD, se você comprou o CD, também tem a carta, ele vai falar que a fé sem a razão é uma superstição. É uma fé sem embasamentos racionais é algo que é quase que ilógico. Né? Você acreditar em algo que não tem nenhum embasamento racional, que os ditames da sua consciência não conseguem nem intuir, é muito complicado. E ao mesmo tempo, a razão sozinha tende ao desespero, porque a razão não vai explicar todas as coisas. Por exemplo, quando você tem uma perda na sua família, explica isso racionalmente. Ah, você pode falar que teve uma doença, ok, mas por que isso? Ou por que isso comigo? A razão não vai explicar isso. Então, um pouco da nossa reflexão a partir de agora, né? Será que é possível aliar a fides e a ratio, a fé e a razão? E a gente vai começar a partir. O que é fé? O que é razão? O que é verdade? Lembra lá
do primeiro slide, nos primeiros slides que eu mostrei para vocês, né? Sobre como o homem é um eterno insatisfeito. Uma das coisas que o homem tem a maior nela, no caso, a sua maior insatisfação é justamente a ausência da verdade, né? Quando a gente não tem a verdade sobre um fato, a verdade sobre uma coisa, ou a verdade sobre uma situação, nós vivemos nas trevas. Por isso que sabiamente Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós lembramos agora também da alegoria da caverna de Platão, né? Olha que coisa sensacional. A alegoria da caverna de Platão, que é a busca dessa verdade. Você está lá na caverna e você sai da caverna. Você vivia num mundo de sombras e você não quer viver mais naquele mundo de sombras. Você quer ver a verdade não refletida. Você quer ver a verdade tal como ela é. Agora, será que é possível encontrar a verdade sobre as coisas só através da fé? Será que é possível encontrar a verdade das coisas só através da razão? Ou será que é possível uma via do meio, virtus in medio est? Será que é possível encontrar a verdade, como diz o Papa, aliando fé e razão? Será que fé e razão são coisas tão distintas? São coisas tão ambíguas? Ou o contrário disso? São asas pelas quais se eleva o espírito humano à contemplação da verdade. São coisas que têm que ser medidas na minha vida. Vamos lá, minha gente. Primeiramente, conhecimento filosófico. Se você gostou até agora, não desanima não, tá? Sei que está um pouco longo, mas não desanima não. Se você gostou até agora, vai ficar melhor agora, porque agora a gente vai chegar no clímax da reflexão, ok? Conhecimento filosófico. O que é o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico é racional, sistemático, não é experimental, ok? Eu não posso pegar um conhecimento filosófico e colocar num tubo de ensaio. Porém, ele vai à raiz das coisas e é produzido segundo o rigor da lógica, que a razão exige de um conhecimento que se quer, buscando a verdade existente. Esse é o conhecimento filosófico. É um conhecimento que é buscado através da lógica. Não é experimental, tá? Eu não posso pegar o conhecimento filosófico e colocar num tubo de ensaio e fazer um experimento físico, químico ou biológico com esse conhecimento, tá? Porém, ele não é menos por isso, porque ele também exige lógica, ok? Que a razão exige de um conhecimento, ok? Todo conhecimento tem que ser um conhecimento lógico e racional, senão não é conhecimento, ok? Até mesmo o conhecimento religioso tem que ser lógico e racional, porque senão não é conhecimento, é intuição, é outra coisa. Vamos lá. Razão, né? Uma frase de Protágoras que é sensacional. O que seria a razão humana? Tá? O homem é a medida de todas as coisas. Tá? SUS falando do mal lavado, né? Ó, o século XIX, que é justamente onde que a gente se encontra, né? Finalzinho da Revolução Francesa, século XVIII ainda, depois do século XIX. É um mundo de ciência e erudição. Tá? É o mundo das luzes. Por que é o mundo das luzes? Porque eu estava na treva medieval. Entende? Ó, estava na treva medieval. Se o mundo moderno é o retorno ao ideal clássico, o mundo medieval é o apagar do o mundo contemporâneo, desculpa, é o apagar do medieval. Tá? Por que treva? Porque a religião, segundo o iluminista, segundo o homem do século XIX, tá? A religião impedia e impede o homem
de contemplar a verdade, impede o homem de contemplar a razão. Entende? Por isso que é o fim da metafísica, é o fim do pensamento teológico. Tá? Interessante, se você pegar Augusto Comte, né, que é o pai da sociologia, ele vai falar o seguinte, né? Olha, o mundo era teológico, isso quer dizer, o mundo antigo, Egito, Mesopotâmia, judeu. Depois o mundo virou metafísico, com o mundo medieval, Tomás de Aquino, etc. Né? A filosofia medieval. Só que agora nós vivemos um mundo positivo, que é o pai do positivismo. Tá? Então, o mundo era teológico, metafísico. Não, mas agora ele é o mundo da razão. Tá? O mundo da razão humana. Tá? O que seria a razão humana? Seria essa frase de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Por que o homem é a medida de todas as coisas? Porque todas as qualidades estão no homem. Olha que interessante. O homem é capaz de empreender todas as coisas. Por isso que eu não preciso de nada externo, como a metafísica, como a religião, tá? Para que eu empreenda algo fenomenal. O milagre é o homem. O milagre é a consciência humana. O milagre é a capacidade do homem de empreender coisas. E a gente tem, né, Michelet, o historiador francês da Revolução Francesa, tá? Meio interessante. Ó, historiografia do século XIX, né? Tem Montesquieu, que fala dos espíritos das leis, né, o contrato social, né? Tocqueville, que é o primeiro que vai falar de liberalismo e social-democracia, né? Terminologias que eu uso muito na história, tá? E a gente tem esse mundo do século XIX, que é um mundo que vai rejeitar a fé. E o que seria a fé, então? Então a gente já sabe que o mundo racional é um mundo sem Deus. O século XIX é um mundo sem Deus, tá? É o fim da metafísica. Isso acontece hoje? Acontece muito. Só que nós estamos vivendo um período, né, chamado período pós-moderno, que seria depois do mundo contemporâneo, que é pior do que o mundo contemporâneo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Seria a descrença total de tudo. Porque se você... Ficou redundante, né? A descrença total de tudo foi ótimo, né? Mas tudo bem. Se você pegar esse período aqui que está na tela, o que eles acreditavam? Na potencialidade do homem. Na razão. Se você pegar o mundo pós-moderno, que é o mundo que a gente vive, nem na razão se acredita mais. Tá? Nem na razão se acredita mais. Por exemplo, o auge disso seria o enciclopedismo, né? Todo mundo aqui que está ouvindo, que nasceu na década de 80, já consultou uma Barça. Lembra disso? Enciclopédia Barça? É um pensamento iluminista. Querer colocar todo o conhecimento humano nos livros. Catalogar o conhecimento humano. Olha que coisa sensacional. Entende? Eles acreditavam. Hoje não. Hoje, se você fala, num sistema universitário principalmente, quem é professor está ouvindo isso, né? Se você fala termos tácitos, né? Como justiça, verdade, liberdade, que geralmente a pessoa fala para você, né? Ah, justiça depende de que lado você tá. Não existe uma verdade, existe as verdades. Olha que coisa. Que coisa que me dá uma agonia, né? Porque hoje é tudo fluido, né? Tem um pensador chamado Bauman que fala que a sociedade é líquida. Hoje você define a verdade. Ah, a verdade não tem definição. Uma vez eu estava numa aula, o professor falou assim, Bruno, mas a filosofia grega já caiu. Eu falei, professor, mas aonde que ela caiu? Meu Deus do céu. Então a gente vive num mundo pós-moderno. Num mundo onde não existe definição de nada. As coisas são fluidas. Tá? E aí vamos lá, fé. Primeira coisa, né? Eu gosto de falar isso para pessoas que dizem que não tem fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo. A fé é inata. Tal como um computador
que nasce com um programa que você compra e vem um programa instalado. Esse programinha fé está instalado em você quando nasce. Ok? Por exemplo, quem é que bebeu leite de manhã? Quem é que escovou o dente de manhã? Você leu o componente químico que tinha na pasta de dente? Não. Você acreditou no produto. Isso é fé. Ah, Bruno, mas isso é confiança. Beleza, é um sinônimo de fé. Tá? Fé natural. Ok? Ó, quem veio de ônibus, né? Você que foi para palestra, você que agora está dentro do seu carro, né? De repente você andou de ônibus essa semana, ou você anda de ônibus todo dia. Você tem que pegar duas, três conduções todo dia e fica horas e horas no trânsito, dentro do ônibus. Você coloca a mão na mão do motorista, do bigodudo que você nunca viu, a tua história. Olha isso. Deu um soco na mesa, Chico. Você coloca a tua história na mão de um bigodudo que você nunca viu. Isso é fé demais. Esse dia eu estava com uma queimação no estômago meio chata, né? Aí falei, toma esse remédio. Eu fiquei meio com medo, sou meio medroso. Fui no médico. O médico passou um remédio, inclusive era até o mesmo. Eu tomei, eu nem li a bula. Olha, o que é isso, gente? Fé. Agora, tem essa fé aqui, que é uma fé transcendental. Todos os nossos relacionamentos são embasados em fé. Tá? Por exemplo, por que você está escutando esse áudio até agora, que já tem quase mais de 1 hora? Porque você, de repente, deu credibilidade a uma pessoa que te falou. Ó, escuta esse áudio aqui de um professor bacana, ele tá falando legal, tem informação. Ó, é engraçado falar umas besteiras, umas bobagens de vez em quando. Olha, credibilidade. Quem é que já começou a trabalhar sem saber quanto que vai ganhar? Levanta a mão aí. Eu. Você chega em casa e fala assim, arrumei um emprego, graças a Deus. Ô, maravilha. Aí, sua mãe, sua tia, sua avó, seu irmão, sua esposa, seu filho pergunta, mas você vai ganhar quanto? E não tocamos nesse assunto. Olha isso, gente. É um contrato baseado em quê? Fé. Todos temos fé, mas essa aqui, nem todos. Essa seria uma fé transcendental, que vai pegar a tua fé natural e vai criar uma outra modalidade. O que seria a fé transcendental? Seria você acreditar em uma divindade que te acolhe, que te abraça, que te ama. Tá? No caso, eu sou cristão católico. Eu acredito em Deus. Eu acredito que esse Deus se fez homem. Né? Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O meu Deus é uma pessoa. O cristianismo é uma religião de um encontro pessoal, que sensacional. A gente tem aí o retorno do filho pródigo, né? De Rembrandt, está lá no Museu Hermitage, né? Grande Museu Hermitage de São Petersburgo. Já fui 2 vezes lá no Museu Hermitage, pelo Google, né? Sem dúvida nenhuma, é uma pintura sensacional. Todo mundo conhece essa passagem famosa da Bíblia, né? E aí, essa seria essa fé transcendental, tá? A fé que não é um salto no escuro, ok? A fé é você acreditar em coisas que você não vê, ok? A fé é uma certeza firme sobre algo, sobre uma verdade que você ainda não viu, não contemplou. Tá? Assim está no livro dos Hebreus. Ok? Por exemplo, você pega aqui o nosso... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ó, Tomé. Olha, botei de propósito Tomé, porque é a figura da fé e da razão. A incredulidade de Tomé. Tomé queria razões para crer. E a razão para crer dele era o quê? Ver, tocar, botar a mão.
Olha que interessante essa figura do Caravaggio. Sensacional. Eu só vou acreditar se eu colocar a mão na ferida dele. Se eu colocar o dedo na ferida dele, na chaga dele. Tomé, vem cá, meu filho. Bota a mão na minha ferida. Bota a mão aqui. Tomé fala, né? Meu Senhor e meu Deus, Jesus. Bem, você acreditou porque viu, porque tocou. Bem-aventurado aqueles que não viram, não tocaram e acreditarão. Somos nós hoje. Tá? Olha só a diferença. E isso não quer dizer que eu não tenha razões para crer. A fé cristã, que não é uma superstição, não é uma mágica, entende? E eu tenho razões para crer. Vamos lá. Vamos avançar. Ó, e a gente chega na fé transcendental. E a gente se pergunta o que é verdade, né? Como Pilatos a Jesus, lá no Evangelho segundo São João 18,38, né? Qui veritas est? O que é verdade? Pilatos perguntando para Jesus, tu é rei? A tua nação e o teu sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Sim, sou rei. Ó, eu vim dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta, o que é verdade? O que seria verdade, né? Sem dúvida nenhuma, a pergunta de Pilatos é a pergunta da humanidade. O que é verdade sobre as coisas? Ou de onde vieram as coisas? Será que é possível um Deus? É possível. A gente vai ver com Tomás de Aquino, né? E a gente está chegando já no vértice da nossa reflexão. Você pega Tomás de Aquino. Qual foram as pessoas que empreenderam tentar aliar fé e razão? Várias pessoas. Agora, a cereja do bolo é esse cara aqui, Tomás de Aquino. O que ele pega? Ele pega a lógica aristotélica e coloca a serviço da teologia. Claro que, convencionalmente, as pessoas dizem assim, Santo Agostinho é platônico. E Tomás de Aquino, na verdade, Santo Agostinho é platônico e neoplatônico, né? A busca da verdade tem que estar no mundo das ideias, né? Jesus e Agostinho fala que a busca da verdade tem que estar na Cidade de Deus. É um livro sensacional que ele escreve, 2 livros no caso, Cidade de Deus. Primeiro contra os pagãos e depois, eu não lembro lá o subtítulo. Mas são 2 calhamaços, 2 livros grossos. Ele vai falar sobre a queda do Império Romano e de matriz neoplatônica. E Tomás de Aquino, Tomás de Aquino é Aristóteles, a lógica. Não é apenas isso, ok? Mas, sem dúvida nenhuma, não vou entrar nessa seara agora, sem dúvida nenhuma, Tomás de Aquino vai pegar a lógica aristotélica e vai tentar, na verdade ele consegue, vou mostrar como, tá? Aliar o que o Papa está pedindo aqui, a fides e a ratio, a fé e a razão, tá? Através, principalmente, da física. Minha gente, quando eu dou essa aula aqui, quando eu falo um pouco disso na universidade, eu costumo dizer que é Deus sem a Bíblia, tá? Vamos lá um pouquinho? Vamos pensar o seguinte, tem como você parar o relógio? Hein? Tem como você parar o relógio? Tem. Tira a pilha que ele para. Agora, o tempo não para. Você lembra lá da minha fotinha, lá no primeiro slide? O tempo não para. O tempo exerce em nós um poder irremediável. Claro que as meninas têm muito mais recursos que nós homens. A menina passa uma maquiagemzinha aqui, passa um reboco aqui, né? Dá uma repaginada. Nós homens não. Nós homens não temos jeito. O cabelo fica branco, claro que tem que passar aquele grecinho 5, mas eu declino do convite. Prefiro ficar com o cabelo branco. O ciclo na natureza é uma maneira capital para a gente perceber que existe um governo das coisas e que as coisas são governadas por alguma coisa, tá? E é interessante que, se você pegar
a Constituição Apostólica Dei Verbum 2, que está na Bíblia Ave Maria, né, que é a Constituição do Vaticano II, vai falar, né? É possível conhecer a Deus através das suas criaturas. A criação grita por um Criador. Tal como uma música que eu gosto bastante, né, do Roberto Carlos, né? Quem é o autor do quadro, então? Quando você olha para uma paisagem, você automaticamente se pergunta, quem fez? Olha o ciclo natural, né? Quando eu dei essa palestra, eram, na verdade, 9 horas da manhã. Não é isso? Era uma manhã. De repente você está ouvindo essa palestra agora 2 horas da tarde. É uma tarde. Daqui a algumas horas será uma noite. Olha, isso não é um ciclo? Agora, vamos colocar que você está ouvindo esse áudio agora, vendo os slides, tá? Na sua casa, sentado, tranquilamente. Vamos colocar que você vá no seu banheiro agora e deixe seu óculos na pia do banheiro, como às vezes eu faço. E eu vou sair, vou trancar o banheiro, vou sair de casa, vou trancar a porta da minha casa. Tá? Isso é física, ok? Eu vou trancar a porta da minha casa. Esse óculos vai ficar lá até quando? Hein? Esse óculos vai ficar lá até vir alguém que não é o óculos, isso quer dizer, um motor externo, e retire o óculos. Agora eu te pergunto, é possível, no mundo que a gente vive, algum movimento sem um motor externo? Por exemplo, eu sou Bruno. Eu posso ser ao mesmo tempo óculos? Não. É o princípio da não contradição de Aristóteles. Ou eu sou Bruno, ou eu sou óculos. O óculos parado tem de ficar parado. Isso é física, é inércia, primeira lei da física. Primeira lei de Newton. Ele tem de ficar parado, se não tiver um motor externo que o mova. Entende? Agora, se existe um ciclo natural de manhã, de tarde e de noite, quem é que move esse ciclo? É possível, no mundo que a gente vive, ter um movimento sem motor? Por exemplo, eu montei agora aqui na minha sala toda uma estrutura para gravar esse áudio. Se eu sair daqui e não desmontar isso, vai ficar aqui. Agora, o ciclo natural continua, né? O nascimento, o crescimento. Ó, não é assim? Não é assim com você? Olha, tudo na vida passa. Se tudo passa, tem alguém que não passa e faz com que as outras coisas passem. Quem é? Aí você pega na questão da razão. Entende como a razão chega não a uma resposta, mas uma pergunta? E qual é a pergunta? Quem? Quem movimenta o ciclo natural? Quem faz você envelhecer e não envelhece? Olha que interessante. E aí você responde a pergunta da menina da catequese criança. Olha, professor, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? É uma pergunta que tem um erro de lógica, né? Deus não é uma criatura. Porque se ele fosse uma criatura, ele também estaria sujeito ao tempo. E também morreria. E o movimento
Pararia. Olha, isso quer dizer, existe um ser, que Tomás de Aquino fala que é Deus, que é um motor imóvel, mas você pensa aí. Existe um ser que não é movido por ninguém, só move. E ele é a causa vivente de todas as coisas. Ele é primeiro. Olha, isso não é racional? Esse processo que eu estou aqui falando não tem uma razão de ser? É possível aliar, então, fé e razão? Está aí aliado. Uai, eu movimento a natureza ou a natureza me movimenta? O que tu acha, né? A natureza te movimenta. Agora, quem movimenta a natureza, né? Eu adoro dar essa aula na universidade, né? Porque qual que é a diferença do aluno do ensino médio para o aluno da universidade? O aluno do ensino médio, terceiro ano, tem até a síndrome do terceiro ano, né? O aluno do ensino médio, ele acha que ele sabe tudo. O aluno da universidade, ele tem certeza. Qual que é a diferença, né? E eu adoro dar essa aula na universidade, porque os alunos às vezes falam, ah, professor, mas o movimento das coisas se dá através da atmosfera. Beleza. A atmosfera saiu de dentro de um Kinder Ovo, né? Quem estabeleceu a atmosfera? Ah, foi o acaso. Não é possível isso. Falar acaso é um erro de lógica. Por quê? Para ter acaso, tem que ter matéria de acaso. Entende? O que seria um acaso? Eu encontrar algo ou acontecer algo que não é possível no mundo natural. Como, por exemplo, eu encontrar um Benjamin Button. Alguém que nasce velho e morre novo. Agora, para ter acaso, tem que ter matéria de acaso. Por exemplo, nossa, eu estou ouvindo esse áudio e eu conheço o Bruno. Eu tive aula com o Bruno, eu estudei com o Bruno. Eu estudei com o Bruno no curso de História. Pô, por acaso eu peguei esse DVD? Não, não foi por acaso. Porque para ter esse acaso, teve que ter tido Bruno, você, o curso de História, a universidade, o colégio que nós estudamos juntos, Petrópolis, Rua do Imperador, Brasil. Então não é acaso. Entende? A atmosfera veio de onde, né? Ah, Bruno, é a evolução das espécies. Tal como Darwin, né? Tá. Então o peixinho estava lá nadando, de repente falou assim, ah, vou virar um réptil e vou sair da água. Claro que tem uma mente pensante. Claro, é lógico. Claro que tem uma mente ordenante. É a mesma coisa eu aqui na minha mesa. Eu vou organizar a minha mesa porque eu sou a mente pensante. A mesa não se organizará sozinha. Quem estabeleceu que amanhã é amanhã, que a tarde é tarde, que a noite é noite? Quem estabeleceu esse ciclo natural? Foi você? Nem eu. Perceba que a razão vai te remeter não uma resposta, mas uma pergunta. Quem é o programador do sistema? Quem é que faz com que eu passe, mas em si ele não passa? Olha que coisa sensacional. Entende isso? Vamos avançar. Ó, Tomás de Aquino, as 5 vias de conhecimento de Deus. São algo sensacional. Eu aqui, basicamente, eu dei um resumo das 5 vias. Primeira via é a prova do movimento, que eu falei do motor imóvel. A prova da causalidade eficiente, por exemplo. Vamos colocar que você está me conhecendo agora, que é o seu primeiro contato comigo, tá? Através desse DVD, desse CD ou desse canal do YouTube. Você nunca me viu na vida. Se eu deixasse de existir agora, imediatamente, o que mudaria na sua vida? Nada. E o que mudaria no ciclo natural? Também nada. Ou o reitor da universidade chegaria numa sala e falaria o seguinte, olha, minha gente, amanhã
né? Nós vamos começar o dia de tarde, porque o professor Bruno adorava o pôr do sol. Então amanhã, quando você acordar, já vai ser 6 horas da tarde. Isso é possível? Não, não é possível. Significa que eu não sou nada. Olha, claro que eu estou utilizando isso dentro de uma matriz da física e da lógica, ok? Não é teologia. Física e lógica. Agora, se eu não sou causa de nada, isso quer dizer, se eu existir ou deixar de existir, as coisas vão continuar acontecendo. Tem que ter alguém para que as coisas aconteçam. Por exemplo, vamos tentar dar um exemplo mais micro, né? Vai para sua casa. Se a sua mãe ou a sua esposa não coloca suas meias para lavar, você vai lavar? Não. Se sua mãe deixa de existir, as meias vão deixar de ser lavadas, não vão? Vão. Então a sua mãe é causa eficiente da sua meia limpa no seu pé agora. Agora, quem é a causa eficiente de tudo? É você. Se você deixar de existir agora, cessa o oxigênio do planeta? Se você deixar de existir agora, para o tempo, como um clique? Se você deixar de existir agora, vai acontecer um cataclisma nuclear? Não. Agora, tem que ter alguém que mantém isso. E esse alguém não sou nem eu nem você. Isso é lógico. Eu vou morrer. A minha expectativa de vida, a expectativa de vida do brasileiro é de 80 anos, no máximo, para mais e para menos. Eu estava na palestra e aí a senhora ia perguntando, gente, nossa expectativa de vida é 80 anos. Aí uma senhorinha, eu tenho 89, eu muito brincalhão, né? Tá fazendo hora extra, viu? Olha, nossa vida passa, nossa vida é um sopro. Agora, para esse movimento acontecer, tem que ter um motor, tem que ter um impulso. Olha, isso é totalmente racional. E aí, prova da contingência, né? Por exemplo, quem me gerou? Meu pai e minha mãe. Quem gerou meu pai e minha mãe? Meus avós. Vai voltando. Volta, 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 volta. E aí você perguntar, quem gerou primeiro, né? É a contingência. Tá? A contingência também vai versar sobre a maneira com que se dispõe os seres vivos. Você vai passar, você vai acabar, e isso aqui não vai mudar em nada. Graus de perfeição dos entes, né? A gente percebe que nos graus, Agostinho de Hipona fala isso muito, muito bem, você percebe que nos graus existem, nos entes, aliás, existem perfeições. E a gente olhando para o homem, a gente percebe que o homem é muito mais perfeito que uma aranha, que um macaco, que um gato, né? Claro que o gato foi feito para ser gato. O homem foi feito para ser homem. Nesse sentido, a gente percebe que se existe perfeição, tem alguém que dá a perfeição. Tem alguém que gesta essa perfeição. Tal como alguém que distribui algo. A gente só pode distribuir o que a gente é, não o que a gente tem. Entende? E a gente tem que entender que tem uma mente ciente que é e que distribui. Por isso que nós temos bondade. Nós não somos a bondade. Nós temos a capacidade de sermos bons ou maus, mas ninguém é a bondade. Por isso que nós amamos, mas ninguém é o amor. Tá? Por isso que nós somos fiéis ou infiéis, mas ninguém é a fidelidade plena. Tá? Isso é grau de perfeição nos entes. E a prova da existência de Deus pelo governo do mundo, né? Isso já expliquei um pouquinho falando da minha mesa aqui.
Por exemplo, quem é que ordenou isso aqui? Manhã, tarde, noite. Foi você? Não. Quem ordena não pode ser à noite, nem à tarde, nem à manhã. Tem que ser alguém de fora. Quem ordenou o mundo natural? Foi você? Nem eu. Se eu vou organizar minha mesa daqui a alguns minutos, eu vou ser o governo da mesa. Agora, para eu ser o governo da mesa, eu não posso ser mesa. Não sei se está muito complexo. Quem ordenou o mundo? Quem organizou o mundo natural? Foi você? Nem eu. Eu sou organizado. Eu não sou organizador. Alguém me organizou. Alguém falou que você vai ter dois olhos, uma boca, um nariz. Ah, mas eu vi na Discovery, tá, mas não é natural, né? Algum distúrbio. Normalmente é assim. Tá? Quem falou que o homem nasceria criança e morreria velho? Foi você? Não. Ah, é um ciclo natural. Tá bom, mas quem estabeleceu isso? É possível alguma coisa se estabelecer ou entrar em movimento sem que haja um motor que o movimente? Se alguém estiver ouvindo esse áudio e conseguir me explicar logicamente, eu me retrato. Ok? E a gente entra no niilismo, né? Na crise da pós-modernidade, aquilo que é um pouco que já introduzi, né? Se no mundo contemporâneo o homem acreditava na razão humana, na crise da pós-modernidade, o homem não acredita nem mais nisso. Tá? É um pouco do mundo que a gente vive. Por isso que hoje a doença do século é a depressão, né? É a desesperança. Tá? Não existem mais definições de nada, cada um define de acordo com o lugar que está e cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua justiça. Né? Hoje tudo é relativo. Cuidado, viu, minha gente? Tem uma professora aqui na UCP, professora sensacional, a professora Vera Werneck, e ela fala, não, as coisas têm uma relatividade. O que seria uma relatividade? Por exemplo, eu entrei numa sala e eu olhei a sala de um determinado lugar, eu vou ver uma sala, porém a sala vai continuar a mesma. Eu olhei a sala, mas eu estou sentado na sala. Eu vou ter um panorama da sala diferente, porém a sala vai estar intacta. Isso é relatividade. Então as coisas não são relativas, as coisas estão postas. Quem olha vai olhar um prisma daquilo, mas a coisa está intacta. Por exemplo, eu posso falar que a camisa que eu estou usando é azul, porém a camisa que eu estou usando agora é cinza. Eu falar que a camisa é azul não vai mudar a cor da camisa que é cinza. Olha, eu às vezes escuto cada coisa que vai contra a razão humana, entende? O niilismo é isso. É um nihil, é um nada. Tá? É a crise da pós-modernidade. Eu te convido a ler o artigo que está junto com o CD, ok? Se você não tem um artigo, pode pegar no blog que está lá, né? Bota Bruno Tamancotti no Google que aparece lá o blog Religere, ou www.proftamancotti.blogspot.com, tá? Me manda um e-mail, me pede que eu te mando o artigo, ok? E aí a gente percebe, né? Lá o nosso querido Chico Bento, que nos ajudou no processo de cronograma, dizendo que é possível, plenamente possível, aliar a fé e a razão. Não são coisas distintas. São instrumentos para a busca da verdade, sem dúvida nenhuma. Né? Repetindo, né? A fé e a razão constituem como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Né? Outra coisa, né? Sem dúvida nenhuma, uma das promotoras desse diálogo entre fé e razão é a Igreja Católica. Isso aí sem dúvida nenhuma. A Igreja Católica, que eu costumo dizer que é uma igreja extremamente intelectualizada. E o documento de Aparecida tem essa frase sensacional, né? As nossas normas e disciplinas são caminhos, não portas. Né?
Veja a Igreja Católica como uma igreja que tenta o tempo inteiro, com uma fé e religião que tenta o tempo inteiro, aliar fé e razão. Às vezes você se pergunta, não, Bruno, eu sou um homem de academia, eu sou um homem de ciência, né? Hoje é até cafona você ser um cientista e ter fé. Por que isso? Da onde você tirou isso? Tá? Os ditames da tua consciência, sem dúvida nenhuma, vão te perguntar: quem é o autor do quadro? Pare o áudio agora. Pare de ouvir o áudio. Pare de ouvir agora o que eu estou falando. E vá na sua janela. Vai na sua janela agora e olha a paisagem que você vê. Olha para o céu. De repente a paisagem que você tem, como a minha aqui, não é muito bacana, mas olha para o céu, né? E se pergunta, quem fez? É possível alguma coisa aparecer do nada? É possível as coisas dentro da sua geladeira aparecer? Você fazer um pensamento positivo e aparecer? Não. Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, ir no supermercado e comprar. As coisas aparecem em detrimento a uma ação externa. É ou não é? Agora, quem organizou o que você está vendo agora? Foi você? Ah, Bruno, foi o acaso. Lembra lá, tem que ter matéria do acaso. Pergunta para um cientista da onde que veio o Big Bang. O que ele vai te responder? Não é? Falar que o mundo foi criado a partir de uma matéria amorfa que explodiu? Mas tá bom, de onde que vem essa matéria? A ciência para aí, entende? A razão humana não vai alcançar. E aí que entra a fé. Todos procuramos a felicidade, Senhor. Qual o caminho para encontrá-las? Imerso na vida, às vezes cego, às vezes surdo, venho a vós, Senhor, para poder encontrá-la. É verdade, Senhor, que ela nasce dos espinhos das vitórias? Que depende da nossa consciência? Que é um horizonte distante e, aproximando-nos, desaparece? Nesta incerteza, nessa escuridão, ajuda-me, Senhor. Permita-me descobri-la perto ou talvez dentro de mim. Que eu viva em harmonia comigo mesmo e com os outros, conquistando a alegria de viver contente. Senhor, dá-me a força e a imensa alegria de descobrir o grande segredo da vida. Fazer o bem, servir com alegria e semear amor. E assim, poder sentir que viver é a verdadeira felicidade. Eu agradeço de todo o coração a tua paciência e reflita um pouco no que você ouviu, no que você viu nessa colocação. Quem move o mundo? Eu tenho uma certeza plena. Não sou eu. Alguém é a mente pensante desse mundo que eu vivo. Alguém me faz envelhecer e não envelhece. Alguém move e não se move. Para mim, que sou cristão, esse motor tem um nome: Deus. E esse Deus fez carne e habitou entre nós e atende pelo nome de Jesus Cristo.